Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar um tema bem bacana. É sobre o conteúdo e a forma de funcionamento do casal. 95% dos profissionais trabalham na clínica de casal com olhar sobre o conteúdo. Poucos profissionais vão trabalhar a forma do casal se comunicar. Eu tenho outro vídeo onde eu falo bastante sobre a comunicação. Vou deixar o link aqui para vocês. Mas, para você que está chegando agora, muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Aqui você aprende no formato online, ao vivo, as aulas ficam gravadas, você pode fazer estágio com supervisão. Pessoal, o conteúdo que a gente escuta na clínica, eu arrisco a dizer que ele denuncia a forma do casal funcionar. Essa denúncia acontece não pelo conteúdo em si, o conteúdo vai variar no mesmo casal, obviamente. Essa denúncia acontece pela forma como o casal anuncia o conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo, vai ficar bem claro. Depois do exemplo, a gente vai falar sobre a importância do profissional trabalhar a forma, muito mais do que trabalhar o conteúdo. Então, vamos lá. Imaginem um casal que está junto, vamos falar há 8 anos, não importa. E é um casal que apresenta crise de ciúmes. No exemplo que eu vou trazer, a mulher fica enciumada com frequência em relação ao comportamento do marido. Os ciúmes dessa esposa acontece porque o cara, ele é paquerado por várias mulheres em função da natureza do trabalho dele. É isso que acontece. E ele acaba falando com a esposa, eu tenho que viajar, e nessas viagens ele acaba falando, conheci fulano de tal, conheci fulano, ele se expõe, né, por necessidade nessas viagens e faz contato com várias mulheres, contato por via rede social, WhatsApp, enfim. Bom, isso é o que aparece na clínica de casal. E essa mulher, ela começa a ficar enciumada em relação ao comportamento do marido. Agora, nós que trabalhamos com casais sabemos que quando acontece, por exemplo, uma crise de ciúmes, eu vou até chamar de um ciclo de ciúmes, esse ciclo, ele envolve os dois elementos do par. Então, se ela está enciumada, nós que somos profissionais precisamos olhar para o comportamento dele também, no sentido de identificar como ele lida não só com os ciúmes que ela apresenta, mas como ele lida com o contexto no qual ele está, que desperta o interesse de outras mulheres, que desperta a crise de ciúmes dela. Então, a gente precisa olhar para os dois. Quando, nesse caso específico que eu estou trazendo como exemplo para vocês, a gente olha para esse ciclo, nós vamos encontrar no comportamento dele como que eu posso dizer assim, um prazer em ser galanteado, tá? Ele não coloca ponto final quando ele recebe essas cantadas das mulheres, pelo contrário, ele conversa, ri, brinca, e isso fica claro, a forma como ele estabelece esses contatos, isso fica claro para a esposa, o que
torna os ciúmes dela, vamos falar assim, real, tá? E na clínica de casal, a gente precisa sempre fazer essa busca, né? O que é do meu campo do imaginário, de um dos elementos do par, e que vai aparecer na relação, e o que é do meu campo do imaginário, mas que é confirmado na relação. Então, na primeira hipótese, é do meu campo, da minha fantasia, muito mais do que da realidade. Na segunda hipótese, é da minha fantasia também, mas é confirmado pela realidade, que é o exemplo que eu estou trazendo para vocês. Enquanto profissionais, a gente precisa fazer essa distinção sempre. E aí, a gente está falando de análise de conteúdo, que no caso seria o conteúdo dos ciúmes, juntamente com a análise da relação. E claro que a gente está olhando para o intrasubjetivo também, e o projetado um no outro. Vocês já viram quanto material tem aqui. Ok, vamos avançar. Então, nós vimos que há, da parte dele, nesse exemplo que eu estou trazendo, uma confirmação dos ciúmes que ela sente, tendo em vista que ele não coloca limite nessa esfera da sedução a qual ele está muito exposto. Então, ele contribui para aquilo. Bom, esse conteúdo dos ciúmes é trabalhado na psicoterapia, naturalmente, mais de uma vez. Agora eu vou entrar na forma. Na sessão específica que eu estou trazendo aqui para vocês, a profissional trabalha com o casal o conteúdo dos ciúmes, consegue fazer essa investigação que eu estou falando para vocês, e a profissional consegue ajudar o casal a circular tanto as fantasias subjetivas quanto o aspecto relacional. E nessa sessão específica, o marido acaba demonstrando para a esposa o quanto que ele gosta dela, que ele quer continuar com ela, que embora aquela seja a natureza do trabalho dele, e muitas vezes ele acabe não conseguindo colocar esse limite, essa defesa como ela gostaria, ele não tem nenhuma intenção de traí-la. Isso fica claro no processo psicoterapêutico. Bom, quando isso fica claro e a mulher consegue apaziguar, agora eu vou falar, a crise de ciúmes, imediatamente após, quando o marido percebe que ela acalma, o que ele faz? Ele abre o celular e fala assim, olha aqui, essa aqui você não conhece, fulano de tal. Olha o que ela respondeu para mim. Na frente da esposa, na frente do profissional. Mostrando para a profissional e para a esposa mais uma pessoa, uma mulher, no caso, que está cantando ele. Então, nessa hora, gente, a gente está observando ainda o conteúdo dentro do ciclo de ciúmes, ciclo que mantém a crise, né? Mas a gente está frente a uma forma, um formato, um modo de funcionamento do casal que a gente precisa anunciar para o casal. Se não naquele momento, num momento que, enquanto profissional, a gente considere oportuno. Mas é fundamental que o profissional mostre para o casal o que o profissional está vendo. Que é o quê? O marido, no caso, no exemplo que eu estou trazendo, irritar, provocar a mulher, fazendo uma manutenção da crise de ciúmes que ela explode. Esse modo de funcionamento do casal, no caso mais específico do marido, que é apresentar para a esposa ser seduzido por uma determinada mulher imediatamente após a esposa acalmar, na sessão, no processo, gente, isso tem uma função. Qual? Eu não sei.
A gente precisa pesquisar. Eu estou querendo mostrar para vocês um exemplo corriqueiro, um exemplo fácil de acontecer na clínica de casal, onde nós profissionais precisamos cuidar da forma. Então, quando eu recebo em supervisão de caso clínico, o profissional falando, como é que trabalha com ciúmes? A esposa falou isso, o marido falou aquilo, e fica o ti, tá. Pessoal, esquece do que eles estão falando. Presta atenção na forma como eles anunciam aquele conteúdo, porque pode ser crise de ciúmes, pode ser problema com dinheiro, pode ser problema na relação parental com os filhos. O conteúdo vai variar, mas a forma como o casal trata do conteúdo é onde a gente vai encontrar o enraizamento do laço conjugal. A forma como o casal está amarrado, eu sempre uso essa palavra, o casal está amarrado de uma determinada forma. E eles apresentam aquela amarração para a gente na terapia. E a gente precisa ajudar o casal a ver, a se ver como que eles estão enlaçados. Então, apresentei aqui um exemplo de um nó bem dado, onde o profissional deve mostrar para o casal o que ele está vendo no modus operandi do casal. É claro que essa mostra, né, essa narrativa, essa percepção do profissional é algo que ele vai mostrar sem cunho taxativo, como sempre. Ele vai apresentar aquilo que ele vê e esperar a resposta que o casal vai trazer sobre a percepção que o profissional tem. Tá claro? Eu procurei trazer um exemplo bem possível de acontecer na clínica, tentando evidenciar a necessidade nossa de tratar, cuidar e apresentar o que a gente vê sobre o modo de funcionamento, muito mais do que o conteúdo que o casal está trazendo. Conta para mim se vocês têm mais habilidade para escutar o conteúdo ou nem tanto. Se vocês trabalham mais na forma, aguardo as percepções de vocês para que a gente possa continuar pensando em conjunto.